Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou responder uma das perguntas mais feitas na internet. Jesus e Deus são a mesma pessoa? A gente vai entender que depende muito do teu conhecimento a respeito da pessoa de Deus. Você está falando Jesus de qual pessoa de Deus? Embaralhou mais ainda? Então vamos tentar simplificar a coisa. Existem três pessoas que são eternas, sempre existiram. Se nós retrocedermos ao passado infinitamente, a gente nunca vai chegar num momento em que elas não existissem. Então essas três pessoas divinas, elas são perfeitas em tudo, elas têm todo o poder, têm todo o conhecimento, toda a sabedoria. E essas três pessoas, elas são totalmente unidas em perfeição. Então, o que uma pensa, a outra também pensa. Então, sobre qualquer assunto que eles forem pensar, dialogar, as três pessoas sempre têm a mesma conclusão. Por quê? Porque elas sempre pensam o mais perfeito possível. E essa perfeição toda, a gente consegue dizer que elas são três pessoas totalmente unidas. E isso mostra pra gente que essas três pessoas é um Deus. E isso realmente acaba com o nosso português, com a gramática. A gente erra ao falar. Por quê? Porque realmente três pessoas é um único Deus, totalmente unido, totalmente perfeito. E chega um momento em que estas três pessoas resolvem então criar algo fora de si mesmo. Aí elas criam o universo, criam todas as coisas. A gente vê ali em Gênesis o detalhe disso, né? O detalhamento dessas coisas. E aí eles criam o mundo, criam os animais, né? Criam o ser humano. E quando eles criam o ser humano, tem uma diferença. Eles criam o ser humano à sua imagem e semelhança. Tselen demut, são as duas palavrinhas usadas ali. Isso tem uma grande importância para a gente, porque essas três pessoas, elas têm uma forma, cada uma no seu corpo, cada uma tem o seu corpo específico, mas essas três pessoas são coiguais, porque elas têm a mesma substância. Então assim, memoriza aí, três pessoas eternas criam o ser humano. O ser humano, Adão e Eva, entram nesse relacionamento com as três pessoas. Então lá no Éden a gente tem Adão e Eva e as três pessoas. O que acontece de problema? Pecado. O pecado vem e acaba com esse relacionamento perfeito entre as duas pessoas e as três pessoas da divindade. Então a gente tem o pecado entra no mundo, a morte entra no mundo, e essas duas pessoas, Adão e Eva, são separados das três pessoas divinas, e elas então rompem e morrem fisicamente, espiritualmente e eternamente, são distanciadas desse relacionamento com essas três pessoas. Gente, resumindo, por que de tudo isso? Para a gente poder entender o que acontece com a segunda pessoa da Trindade. Essa segunda pessoa, então, a partir da queda do homem, eles bolam um plano. E essa segunda pessoa da Trindade, ela desce, ela deixa toda a sua divindade, os seus atributos divinos lá na eternidade, e ela entra no espaço-tempo que ele mesmo criou, essas três pessoas criaram. Entra no espaço-tempo e nasce como um homem, como um bebê 100% humano. E olha só, ele só pode nascer 100% humano por causa da imagem e semelhança. Porque o ser humano é igual ele em pessoalidade, intelecto, vontades e forma. Então, por isso, a segunda pessoa da Trindade, então, encarna. Paulo vai falar isso lá aos Filipenses, na Filipenses 2, versículo 7, ele vai dizer que a kenosis, a segunda pessoa da Trindade, esvazia-se da sua divindade e vem como ser humano. Ele nasce como um menininho e vai crescendo, se desenvolvendo. E o anjo diz para Maria, dá um nome para essa segunda pessoa da Trindade, de Jesus. Então a gente diz que Jesus, ele deixou a sua divindade e veio e nasceu como ser humano e viveu, ensinou os seus discípulos, teve seu ministério, morreu numa cruz, ressuscitou e subiu aos céus. E olha só que legal, mais de 500 pessoas viram ele ressuscitado, subindo aos céus e indo para retomar a sua divindade, todos os seus atributos divinos. Então, gente, a partir daí, Jesus ele é totalmente 100% homem, humano, e 100% Deus, divino.
A gente diz então que Jesus ele é homem, Deus. Agora, a gente precisa entender uma coisa muito importante relacionado a Jesus, o que eu acho a respeito de Jesus. Porque assim, C.S. Lewis, ele traz pra gente um trilema, chamado de trilema de Lewis. Ele diz assim, só tem 3 possibilidades da gente definir Jesus. Ou Jesus ele é um lunático, um louco, que ele acredita ser Deus, mas não é, e aí ele vive achando que é louco. Ou então ele é um mentiroso, que aí ele mente para todo mundo que ele é Deus, mas ele sabe que não é. E ele vive assim, enganando pessoas. Ou a terceira possibilidade, ele realmente é Deus. Ele é quem ele acha que é, ele é realmente quem ele diz que é, e ele é Deus. Ele é totalmente verdadeiro, tudo o que ele falou. Algumas pessoas dizem assim, mas ele não falou, eu sou Deus. Falou. Tem várias passagens da Bíblia que a gente encontra isso, os discípulos falam, João fala, Pedro fala, vários discípulos falam a respeito disso. E lá em João 8,58 ele diz, eu sou. Isso é interessante porque essa frase, eu sou, os fariseus querem pegar pedras para tocar nele porque ele tá se chamando de Deus. Por que eu sou é Deus? Porque lá no Antigo Testamento, Deus, as 3 pessoas, se revelaram para as pessoas do Antigo Testamento, lá para Moisés, dizendo, Moisés perguntou, quem eu digo que tu és, Deus? Diz que eu sou. E quando Jesus fala isso, ele vai direto nos fariseus, direto lá, chamando a atenção deles, dizendo, eu sou o Deus, aquele antigo, antes de que Abraão existisse, eu sou. E isso, gente, cria um enorme problema na época. E a gente tem algumas coisas que nos reforçam a ideia de que realmente Jesus é Deus. Primeira coisa, Jesus afirma que ele é Deus. Jesus ele é morto por isso. Já pensou por que Jesus foi morto? Ele foi condenado no tribunal por dois motivos principais, sedição e blasfêmia. Então Jesus ele é acusado de se autoproclamar rei dos judeus. Jesus em algum momento ele nega isso? Não. Poderia muito bem ter dito, olha, esses seguidores são tudo meio louco, estão dizendo que eu sou o rei deles e tal, mas eu não sou. Não, fica tranquilo. Mas não. Outra acusação é que Jesus ele se autoproclamou Deus. Esse texto que eu falei, eu citei de João 8,58, é isso. Eu sou. Jesus ele é condenado por se autoproclamar Deus. E em momento algum Jesus diz assim, não, aqueles seguidores lá estão dizendo que eu sou Deus, mas eu não sou, eles estão tudo meio louquinho e tal, eu não digo que não só para não contrariar eles. Não, gente, Jesus morre numa cruz justamente afirmando, podem me acusar porque essa é a verdade. A outra grande prova, gente, é que essas mais de 500 pessoas viram ele ressuscitado, subindo aos céus, e quando elas são colocadas diante da morte, essas pessoas, uma corda no pescoço, uma guilhotina, uma cruz, essas pessoas estão ali no momento de morte e elas são questionadas, tu não quer desistir dessa tua fala? Tu realmente vai continuar dizendo que Jesus é Deus? E essa pessoa, nesse momento, ela diz, sim, porque eu não tenho como ir contra a verdade. Eu vi ele morto e ressuscitado e subindo aos céus, pode me matar porque eu sei que é verdade. Então, gente, mais uma prova cabal. Alguém morreria por um mentiroso? Por que morrer por um mentiroso? Então, a gente tem várias provas históricas de que Jesus existiu, tanto de cristãos quanto não cristãos, historiadores do Jesus histórico. A gente tem as palavras do próprio Jesus. A gente tem pessoas que viram ele, os discípulos, enfim. Hoje, você pode até não crer em Jesus. Isso é a sua opção. Agora, se você disser assim, não, eu acredito em Jesus como um ser iluminado, como um espírito iluminado, aí eu vou ter que te dizer que você está contrariando o próprio Jesus. Porque Jesus mesmo fala de si como Deus. Ele morreu afirmando ser Deus. Ele não pode ser só um espírito iluminado. Então, a resposta para isso, para essa pergunta, é Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Então, Jesus, ele é Deus, homem. 100% Deus, 100% homem, para sempre. Essa é a grande resposta para essa pergunta, para esse questionamento. E
Jesus, ele encarna, ele vem ao mundo, gente, justamente por mim e por você. Essa é a coisa mais legal de tudo. Então, invista no seu relacionamento com Ele, porque Ele morreu por você, justamente para te dar a oportunidade de voltar para esse relacionamento lá do Éden, lembra? Com a Trindade, com as 3 pessoas. Isso acontece, é magnífico. E um dia Ele vai voltar para restaurar todas as coisas e governar, reinar com a gente. Tá ok? Então assim, gostou desse vídeo? Se inscreve no canal aí, manda para as pessoas que você conhece, que talvez tenham dúvidas. Escreve aí, comenta, deixe outras dúvidas para a gente tentar responder em outro momento. E contribua com a gente dando o seu likezinho também. Tá ok? Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir esse vídeo.